Boa noite, meus irmãos. Não calculo a ansiedade que eu estava para trazer esse assunto, a apreciação de todos aqueles que se encontram aqui, principalmente os espíritos encarnados. Espíritos encarnados que, dentre eles, eu incluo, que quando se fala em reencarnação, sempre parece uma coisa assim, absurda. Até às vezes muitos espíritas ficam com dúvidas, principalmente quando no transcurso da sua existência perde um ente querido da família, como se aquilo fosse o fim, como se aquilo ali fosse o derradeiro encontro quando aqui estiver. Outros ainda têm as dúvidas: será que existe reencarnação? Será que, sempre aquelas velhas perguntas, existe vida depois da morte? Eu não sei, porque eu nunca vi alguém que viesse de lá e nos falasse sobre isso. Mas nós vamos começar por um capítulo do nosso Evangelho, que ele fala sobre o homem de bem, que é para podermos, então, nós ingressarmos no assunto que trazemos aqui, que é para ninguém mais levar dúvida para casa, que a reencarnação existe, cientificamente falando, não é coisas bíblicas, é científica, a ciência, que é um dos tripés da doutrina espírita. O homem de bem. O homem de bem, ele reúne quesitos para que ele seja esse homem de bem. Como, por exemplo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É um deles, o capítulo inteiro. Deposita a fé em Deus. Não sei por quê. Que homem de bem poderá existir sem ter fé num ser superior? É difícil, mas sempre tem os que propõem. Tem fé no futuro. Para ele ter fé no futuro, é que ele admite então que ele terá outras oportunidades para continuar na sua caminhada de progresso. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Porque é difícil quando alguém tem que passar por uma prova difícil, de dor, de amor, enfim, de todos aqueles ingredientes que compõem o indivíduo. Ele sempre reclama de alguma coisa, ou fraqueja, ou se dá por derrotado. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Como está difícil nesses tempos que vivemos. Em ato contínuo, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. São os componentes que vão se enfileirando para a criatura, para o homem de bem. É indulgente, nunca se compraz de rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito. Não se envaidece da sua riqueza.
Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que seja, respeitando os seus. Bom, feito esses quesitos, meus irmãos, onde é que está esse homem de bem? Quem é esse homem de bem? Aonde ele vive? Alguém aqui conhece alguém que reúne todos esses requisitos? Sem constrangimento, pode levantar o braço. Alguém que seja perfeito. Bom, mas que para este homem de bem possa reunir todos esses quesitos durante a sua existência aqui no planeta, a gente sabe que a longevidade nossa atualmente está indo mais longe. Já estamos atingindo até os 100 anos, aonde eu pretendo chegar. E convido todos para que me acompanhem nessa jornada. Então, a gente sabe que o tempo é muito curto para que possamos fazer tudo isso. E que em determinados momentos, o nosso Criador, quando vê que a gente começa a tomar caminhos desviados, ele diz, bom, chegou, está na tua hora, volta. Então, ele sempre tem uma hora marcada, porque Deus, na sua infinita perfeição, quando ele cria a criatura humana, cria o ser humano, ele já sabe o que ele será no futuro. Antes de criar mesmo, ele já sabe o caminho que ele vai tomar. Apesar que, segundo o evangélico, Deus cria-nos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar tudo que nós ignoramos. Iniciamos a encarnação como o primeiro passo na sua caminhada, da sua existência. Bem, meus irmãos, mais adiante. No capítulo desse capítulo, Mateus diz o seguinte, isso que nós estamos analisando, aonde é que está esse homem de bem e o que ele precisa reunir para ser de bem. Porque se faltar um item, ele já deixa de ser de bem. Tem que reunir todos esses itens. Então, o que nos diz Mateus? Não faz... Aqui adiante. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você não acha engraçado isso? Que nós temos que ser perfeito como quem nos criou. Então, existe outro Deus? Existe mais de um Deus? Mais de um Criador? E a gente sabe que não. Isso aqui é relativo. A perfeição relativa. Porque quem nos criou nos dá essa chance de atingir o máximo possível da perfeição relativa à criatura humana que foi criada por ele. Então, passado esse caminho, o assunto é meio extenso, nós vamos procurar falar mais ligeirinho. Então, o que acontece? Para que nós possamos atingir todos esses quesitos mencionados aqui, nós vamos precisar de tempo. Numa encarnação, vamos desenvolver o amor, a tolerância, que já é difícil. Na outra, vamos desenvolver o amor a si próprio, ao seu espírito. Na outra, assim por diante. Cada reencarnação, agora não é mais encarnação, cada reencarnação será como quem vai para o colégio, inicia lá na alfabetização, depois é o primeiro ano, o segundo e o terceiro, uma vez por etapa. E quantos anos levamos para concluir todo esse espaço de aprendizado que nos levará à faculdade, que continuará aí do plano já superior à capacidade dos indivíduos, também cursando um a um, até que termina. Daí então ele vai para o exercício da profissão que ele abraçou. Já vai com segurança, eu sempre digo. Na medicina eu sempre digo, o 7º ano é o mais difícil. É o mais difícil por quê? Porque terminou a fase da teoria, agora vem a fase da prática, cuja prática
Ah, mas eu quando estava na faculdade eu aprendi a lidar com cadáver, aprendi a fazer isso, fazer aquilo. Mas aquilo não determina que ele sabe tudo sobre a composição da criatura humana. Então ele vai se especializar uma a uma para que ele possa dali então partir para outras. E daí, meus irmãos, ele não tem mais um professor do lado dele. Esta criatura de tanta importância no universo e que infelizmente é a mais, que tem menos valor, que não é reconhecida. Os grandes médicos, os grandes advogados, me perdoe o advogado que está aqui, os grandes sábios tiveram um professor que lhes deram os primeiros passos. Então, essas criaturas que nos ajudam e nos dão o início da caminhada até a formatura, o mesmo acontece na reencarnação, na encarnação. O primeiro passo para que nós possamos progredir. E vamos levar, precisamos de diversas reencarnações para que vá cumprindo, então, passo a passo até atingir a perfeição. Todavia, meus irmãos, todavia, temos uma criatura exemplar que era verdadeiro homem de bem, que foi Jesus. Tem mais algum? Maomé, Buda e outros foram criaturas de bem também. Todavia, não alcançaram aquele espaço dos seus criadores, porque eles também tiveram o mesmo Criador. Dito isso, espero que os irmãos tenham mais ou menos entendido por onde nós vamos enveredar agora. Alguém aqui tem dúvida que exista vida depois da morte? Sem constrangimento, pode levantar o braço. Ou desconfia, ou quem sabe, qualquer desculpinha que possa ter. Ou é constrangimento de levantar o braço e dizer, eu acho que não, quem sabe. Pois boa, meu irmão. No Paraná, nos últimos anos, João Alberto Fiorini, um delegado de polícia espírita, que se dedicou ao estudo das impressões digitais. Alguém aqui diz o contrário, que existe várias impressões digitais iguais, ou uma igual à outra, quando nós sabemos que a impressão digital é individual, do indivíduo, aquele, é a identidade dele. Não é verdade? É o que se tem certeza até então. Que podemos dizer hoje, se tinha certeza. E que hoje já é uma dúvida. Pois o Fiorini se dedicou ao estudo das impressões digitais. Até que em determinado momento, especialista em impressões digitais, ele entende que é possível confirmar um caso de reencarnação utilizando esta forma de pesquisa científica. Esse caminho começou a ser seguido em 1999. Na época, João Alberto teve a oportunidade de ler um artigo publicado no jornal em 1935, escrito por Carlos Bernardo Loureiro. A matéria se referia a um menino que tinha a mesma impressão digital de um homem que já havia falecido há 10 ou 15 anos. Quando ele fazia a leitura das impressões digitais, quando ele foi fazer a comparação, aquela impressão digital desse menino era a mesma impressão digital de uma pessoa que já havia falecido há 12 anos atrás. Como pode? Mas isso, coincidência? Foi um acaso?
Pois bem, vamos ver o que ele nos diz mais adiante. A matéria se referia a um menino que tinha a mesma impressão digital de um homem que já havia falecido. O autor da matéria era um dos grandes estudiosos do assunto na época e gostava de comparar impressões digitais. Fiorino sabia que não é possível a existência de duas impressões digitais iguais, mas ainda assim ele levou a história a sério e resolveu estudar mais. Porque ele viu aquilo ali e disse, vamos ver o que existe de real e de verdade nisso tudo. Fazer uma pesquisa para saber se não haveria qualquer possibilidade de se encontrar duas expressões iguais, eu já era espírita, explica João Alberto, mas ainda não tinha feito qualquer pesquisa científica. A partir daí, comecei a fazer um estudo profundo sobre impressões digitais, pesquisando tudo o que poderia existir em livros brasileiros e norte-americanos. Na área da medicina, a pesquisa. Na pesquisa, vendo pelo lado espiritual, explica Fiorino, uma pessoa desencarna e fica entre 0 a 200 anos, em média, para reencarnar. Em outras palavras, ela tanto pode reencarnar imediatamente, como pode durar anos. Mas então a média aí é entre 0 e 240 anos, 250 anos. Quer dizer que ela tem esse espaço aí que ela poderá ocorrer a reencarnação. Quanto pode demorar? Um tempo mais longo, mas o mais comum é que essa reencarnação aconteça, aquilo que a gente corriqueiramente conversa, entre 40 e 70 anos. Normalmente, espíritos que desencarnam, eles podem levar, dependendo do grau de comprometimento da criatura. Em média, se imaginamos que uma mulher morre e retorna rapidamente, em mais ou menos 2 anos, senhoras, mulheres, sabiam que vocês podem retornar em menos tempo que os homens? Por que será essa vantagem? Por isso que tem mais mulher do que homem. É aquela história, é mais compromisso, né? É mais bronca. Quando a gíria diz, é pepino, né? Bom, porém, ocupando o corpo de um... detalhe, ela retorna no espaço de mais ou menos 2 anos. E não pensa que retorna no corpo feminino. Ela retorna, via de regra, no corpo masculino. Por isso ela conserva aqueles jeitos femininos. Pouco tempo, né? Eu não sei se é pouco tempo ou é muito tempo, depende lá de cima, né? Tem dúvida? Acha impossível? Eu acho pouco tempo. Mas pouco tempo em que sentido? Porque a pessoa, o espírito ainda não se desligou total da... Mas onde é que está escrito isso? Qual é o editor? O meu... Bom. Tá. A metodologia. A sequência lógica dos estudos e pesquisas do Dr. João Alberto Fiorini foi entrar em contato com o Dr. Hernani Guimarães Andrades, presidente do Instituto de Pesquisa Psicobiofísica. Difícil. Psicobiofísicas, em Bauru. Já pulei. São Paulo, a quem Fiorini considera um dos maiores cientistas do mundo. É brasileiro, está lá em Bauru. Em assuntos de reencarnação. Ele também, olha só a pergunta que vão fazer para ele, olha a resposta que ele vai dar. E tenho certeza que muitos dos que estão aqui dentro já ouviram falar disso. Fiorini considera que um dos maiores cientistas do mundo em assuntos está. Ele também é um nome muito respeitado por parapsicologia.
Para Aí, psicólogos. meu Deus do céu, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Outro ponto de apoio para suas investigações foi o exaustivo trabalho do Dr. Ian Stevenson, que já investigou mais de 3.000 possíveis casos de reencarnação, baseando-se em depoimentos de crianças. Stevenson, ficou interessante aqui, ele se baseou em depoimentos de crianças. Por que seria? Até os 7 anos eles ainda estão. Bingo para você. Tá? É que a criança que reencarna, até os 7 anos aproximadamente, não, até os 8 anos aproximadamente, ela conserva a lembrança de todo o seu passado. Mas à medida que ela vai crescendo, na verdade, ela vai esquecendo. Então, por isso que ele pede para qualquer pessoa que tem notícia de alguém que tem um menino assim, olha, tem um guri aqui, pessoa natural, aquela coisa toda, que comunique, para eles entrarem em contato, para irem aprofundando esses estudos, que é muito importante. Stevenson, de reputação internacional, começou a coletar depoimentos de crianças de todas as partes do mundo, sempre que elas se referiam à sua existência numa encarnação anterior. Volta e meia a gente tem notícia, no jornal nasceu lá nos Estados Unidos, na Rússia, lá, um menino lá que se lembra até o lugar que ele morava, etc, etc. É verdade. Isso aí é corriqueiro. Já está se tornando cada vez mais comum, porque a evolução da humanidade, que não é do tempo das pedras ainda, lá das cavernas, já está muito adiantada. Então tem capacidade de absorver esses novos conhecimentos, as certezas dos fatos e atos, para que ela, que vai continuar progredindo, e vai surgindo armas, vai surgindo tudo que é tipo de coisas, ela vá já entendendo a civilização, vá entendendo que não basta aquela coisa do homicídio que é recolhido à cadeia e aplicado à justiça, a justiça do homem, que termina ali na cadeia. Não! A justiça não termina ali na cadeia. Pode terminar ali para o espírito encarnado sobre a matéria. Mas enquanto o espírito, ele tem contas ajustadas no plano espiritual. Porque quando foi elaborado o roteiro que ele deveria cumprir na reencarnação que ele vai enfrentar, já foi lhe dado o caminho que ele deveria seguir. E ele não cumpriu. Ele chegou na metade e fracassou, por diversas razões. Então fica aquela dívida. Aquela dívida, o homem encarnado não tem capacidade de cobrar dele, e sim, quem nos criou. A pergunta de Florido ao doutor Hernani foi-se se era possível o espírito retornar com a mesma digital. Aí entra. Aí vai entrar novamente a explicação. Olha só a resposta que o Stevenson deu para ele. Se a pessoa volta com marcas, sinais, cicatrizes, deformações e até mesmo doenças, por que não com as mesmas impressões digitais? Quantos de vocês já ouviram falar? Conheci fulano? Nós mesmos conhecemos, né, dona Dorotinha? Um filho do seu Sadir, eu sei quem conhece, mais velho, ele quando desencarnou, ele tinha uma cicatriz, né, na testa. E quando ele, antes dele partir, ele foi para a espiritualidade, ele disse numa reunião, disse para os pais, estou retornando. Mas não disse aonde, nem como, nem de que jeito. Tempos depois ele reencarnou um filho, o filho dele, no caso, o neto dele. E o Cadu nasceu um menino e tal. Então eles notavam que todas as reações do menino era a mesma coisa do outro, era igual a do outro. E lá pelas tantas, eles identificaram a cicatriz na testa dele. Somado-se aos costumes e hábitos, era a reencarnação do filho do seu Sadir. Então,
E tem mais um detalhe, que com o tempo, essas marcas vão desaparecendo. Elas vão desaparecendo. A mesma coisa que a criança que vem com toda a lembrança do passado, ela vai esquecendo. Porque ela já começa a se preparar para um futuro. E a caminhada dela, que já está incutido no seu perispírito, ela deve seguir. Conversando com ele, estabeleceu-se um método de pesquisa que consiste na procurar crianças, geralmente. Nós não estamos ficando meio tempo, então vamos lá adiante. Pesquisa de campo. Fiorina está agora partindo para investigações de casos aos quais tem acesso. É claro que a comprovação da reencarnação também pode ser feita através de outros testes, como o exame grafotécnico, comparando-se a caligrafia da criança com a de pessoas que ela possivelmente teria sido. Tenha sido na vida anterior. Da mesma forma, com os exames médicos, ou seja, de uma pessoa que morre subitamente assassinada ou em desastre, ela reencarna com as determinadas marcas, cicatrizes relacionadas ao evento em questão. Eu vou lhes contar uma experiência que eu tive a oportunidade, porque a gente, quando fala, as coisas tem que trazer à prática também. Às vezes, está falando, a gente tem que falar, aquilo aconteceu comigo. Eu sofria de uma dor de cabeça tremenda. Chegava, parecia que me acontecia esse lado todo, e o olho parecia que ia saltar fora. Aquilo volta e meia, então, vá Deus Aldira, e nada. Num determinado momento, nós fomos lá no Círculo da Luz, em Porto Alegre. Eu morava em Estrela nessa época. Fomos ver o que havia. Então, eu entrei num processo de regressão. Então, foi identificado que eu tinha, no perispírito, claro, mas aparecia a marca na matéria, que eu teria sido assassinado da vida anterior com um cabo de uma espingarda. Alguém me bateu com o cabo e me matou a outra passada. Feito o tratamento, graças a Deus até hoje desapareceu a tal dor. Então essas coisas acontecem. E a gente não presta atenção. Não presta atenção porque não tem oportunidade de se reunir como nós estamos reunidos agora aqui, conversando e discutindo sobre esse assunto, que é bastante corriqueiro nas rodas dos altos cientistas, mas que não chega essa informação até nós. Quando nós chegamos, não imagina o tempo que eu levei, por exemplo, nós levamos para saber essa questão que nós estamos discutindo agora da identidade. Olha o tempo que chegou, está chegando, está sendo comprovado. Bom, ainda é grande o número de pessoas que se sente constrangida em falar sobre o tema reencarnação, de modo que nem sempre é muito fácil encontrar quem fale abertamente sobre isso. E vocês já notaram como é difícil mesmo? Eles vão até o ponto da reencarnação e não falam, não querem falar. Então, meus irmãos, vamos desenvolver o resto, porque está em cima do horário. Queremos dizer que o homem de bem é através dessas reencarnações que ele vai se aperfeiçoando. Quando ele chegar a ser um homem de bem verdadeiro, é o sinal tácito que ele já está na última reencarnação. E está já pronto para o retorno. Exemplo, Chico Xavier. Partiu, já está em órbitas muito mais elevados. Talvez sim, talvez não, só quem sabe é o Supremo Arquiteto do Universo. Se ele voltará a reencarnar na Terra a título de uma missão muito importante em benefício dos que aqui estão. Portanto, meus irmãos, se livre do ódio, se livre da vingança, se livre da raiva, aflore o amor, aflore a paixão, amem os seus irmãos de caminhada, aprendam a dizer àqueles que têm filho, diariamente, meu filho, eu te amo.
Porque muitas vezes nós nos omitimos dessa palavra eu te amo, e quando partimos vamos com aquela carga, sabendo que temos dívidas na terra e que estamos sujeitos a voltar numa futura reencarnação, tendo aquele a quem a gente não amou ou odiou, quem sabe como pai ou irmão, que poderá perdoá-lo ou poderá conservar. E daí vir, não diria vingança, mas como fez isso eu estou te devolvendo. De sorte, meus irmãos, que a caminhada não é longa, ela é curta. E que essas coisas todas ficam gravadas no perispírito, como o Fiorini comenta, no perispírito da criança, antes de se unir ao corpo etéreo. Que no momento que o perispírito se une ao corpo etéreo, todas essas coisas ele traz para o corpo material que ele está habitando, passará a habitar. Essas marcas, que não são só sinais, cicatrizes, não. Tem marcas que vêm do psíquico e que lá dentro estão escondidas. E que com o passar do tempo, essas marcas afloram. E há que saber, então, domesticá-las. Não devo fazer isso, tenho que me segurar, porque a minha contabilidade, eu quero levar ela com maior proveito e com maior vantagem. Não quero entrar em déficit. Ela é feita. E que no tribunal dos espíritos, quando nós lá estivermos para prestarmos conta de toda a nossa caminhada, nessa etapa que passou, foi perfeita ou imperfeita, para termos a nota de acordo com o que nós aproveitamos e progredimos. Que possamos, então, receber um próximo compromisso numa existência futura, mais amena, sempre pedindo aos nossos anjos de guarda, que são os eternos mentores que se acoplam a nós no momento que nós somos designados, olha, vais tomar o caminho de uma nova existência. Leva o progresso. A fé leva o avanço. Vamos curar a nossa mente para que não venhamos sofrer no nosso estômago uma úlcera ou coisa parecida. Está tudo guardado aqui. Depende da nossa mente. Muito obrigado, meus irmãos, e até um próximo encontro, se Deus quiser.